Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá para mais um texto. Hoje, de 25 de maio de 2023, e o título é Coragem. Vamos lá. Coragem, do latim coraticum. Este termo latino é composto por cor, que significa coração, e o sufixo aticum, que é utilizado para indicar uma ação referente ao radical anterior. Coraticum seria literalmente ação do coração. Isto porque acreditava-se que era neste órgão que a coragem se alocava. Coragem na tabela de Hawkins é o ponto inicial na escalada da evolução da consciência. É o momento em que a vibração sai do negativo e inicia a subida. A coragem torna possível a busca para a iluminação. Muitos pensam que o corajoso é aquele que não tem medo, contudo, isso não representa a verdade. É da natureza humana sentir medo diante do desconhecido e de novos desafios. A coragem é o que nos impede de paralisar pelo medo. Seguimos adiante apesar do medo. Acolhemos o medo, colocamos na mochila e seguimos a caminhada. Com o passar do tempo, a bagagem vai ficando mais leve, mesmo que o medo não diminua de tamanho, porque nós nos tornamos mais fortes. Nossas pernas ganham força para caminhar cada dia um pouco mais. Nossos pulmões apresentam melhor rendimento. Nosso coração ganha mais vitalidade e nos tornamos mais confiantes. Com o passar do tempo, o medo pode até dispersar-se completamente, em razão do aprendizado ao longo da jornada. Mas o que realmente importa é que ele nunca seja capaz de nos paralisar. Uma excelente companheira da coragem é a fé. Coragem e fé são uma poderosa combinação para o sucesso de objetivos traçados. Fé em um amplo sentido, fé em nossas escolhas, em nossas capacidades, em nossas crenças, em nossa proteção. Enfim, confiar e agir impelido por esse sentimento, pela certeza que brota do coração. A coragem nos leva aos necessários enfrentamentos no caminho evolutivo. A falta dela nos mantém aprisionados em zonas de conforto. Há uma frase atribuída a William Shakespeare que diz o seguinte: você pode fechar os seus olhos para as coisas que não quer ver, mas não pode fechar o seu coração para as coisas que não quer sentir. Embora muitas vezes tentemos nos desviar dos obstáculos, em algum momento o enfrentamento será inevitável. Viver de forma plena é um desafio. Pode não parecer fácil, mas com coragem a missão será bem-sucedida. Coragem, do latim coraticum. Sigamos os comandos do coração e nada poderá nos parar. Então vamos lá, olha só, gente, que coincidência, né? Na verdade, eu não acredito em coincidência, né? Acredito em sincronicidade. Que os textos da semana passada e da anterior falavam justamente sobre o medo. E esse texto é de 2023 e está na sequência aqui, né, que eu estou gravando, e fala também sobre o medo, olha só que coisa. Acho que é porque é algo que a gente está precisando trabalhar muito nesse momento que a gente está passando agora. Porque realmente tem muita gente com medo, medo do que vai acontecer, medo das coisas que estão acontecendo. E eu acho que eu até falei no outro texto, né, sobre a questão de que a coragem não é o oposto ao medo, né? Porque quem tem coragem muitas vezes enfrenta o medo, carrega o medo junto, mas vai lá e faz o que tem para ser feito. O contrário do medo é o amor. Também muitos pensam que é o ódio, não é, né? O ódio é aquele amor adoecido, porque muitas vezes a gente vê pessoas que odeiam a outra pessoa, na verdade, aquele ódio é de algo daquela pessoa que ela ama ao extremo, não consegue ter aquela pessoa junto com ela, então ela desenvolve aquele ódio, que é aquele amor adoecido. A gente vê muitas situações aí, né, de pessoas que acabam até cometendo atos violentos contra, né, impelidos, né, por esse amor adoecido, né, por esse ódio, por essa raiva, contra o objeto, na verdade, do amor exacerbado daquela pessoa, né? E
E aí aqui eu falo, tô falando de novo, né, dessa questão da gente ter cuidado com o medo, que nos paralisa, porque é diferente da gente ter cautela, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a pessoa que é extremamente destemida também, muitas vezes ela se coloca em situações de risco. Então, assim, isso mostra até um desequilíbrio do ego, né? O ego em equilíbrio, ele nos faz ser cautelosos, porque o ego nos traz aquela consciência de que a gente tem que cuidar da nossa integridade, do nosso bem-estar, da nossa vida, da nossa saúde. Então, temos que ser cautelosos, não medrosos, o que é diferente, porque o medo normalmente ele paralisa. E é interessante que eu descobri, né, que coragem vem dessa assim ação do coração. Como eu entendo que o oposto ao medo é o amor, então justamente a coragem ela é a ação do coração, o nosso amor em atitudes, o nosso amor que nos fortalece, nos faz ter mais fé, nos faz acreditar nas nossas capacidades e não nos deixa travar diante dos desafios, não trava, não impede o nosso caminhar. Então, justamente essa coragem, né, essa ação do nosso coração, a gente colocar amor nas coisas que a gente faz e fé, porque quando você coloca o amor e a fé, eu acho que, né, é imbatível. Você com certeza vai atingir os seus objetivos e ultrapassar as dificuldades. E a gente vivenciou aí um tempo atrás as situações que a gente viveu de alguns abusos aí que aconteceram com relação às nossas liberdades individuais, obrigatoriedade de certas coisas que a gente não concordava. E quem permaneceu forte, com coragem e fé, conseguiu passar por todo aquele período turbulento intacto, íntegro, sem se abalar, né? E sem entrar sem se deixar vencer por toda a pressão que havia, por toda a manipulação que havia. E então é mais uma mostra, né, de que realmente quando a gente tem fé e a gente age pelo nosso coração, ouve o nosso coração, a gente consegue ultrapassar as dificuldades que às vezes naquele momento a gente achava que nem conseguiria, né? Porque muita gente passou aí, eu me incluo, né, nesse período aí de isolamento, e não só do isolamento físico, mas o isolamento emocional, porque quem ousava questionar era tratado como uma criatura assim à parte da sociedade, como louco, negacionista e taxista e tudo quanto é coisa assim, tantos rótulos, né? Nós fomos taxados, né? Com tantos rótulos. E apesar disso, inclusive, principalmente, a gente teve aí um aprendizado de ter que enfrentar pressões das pessoas que a gente mais amava, né? Das nossas pessoas mais queridas, afastamento de pessoas pelas quais a gente tinha apreço, né? Tinha carinho, amizades que a gente achava que eram mais fortes do que divergências de opiniões. Então, eu acho que a gente teve aí um período de muito aprendizado e fortalecimento da nossa coragem, das nossas ações através do que o nosso coração nos dizia. A gente usou o nosso coração como nossa bússola e a gente conseguiu ultrapassar todos os obstáculos, né? E hoje estamos aí fortalecidos, não que as dificuldades tenham terminado, que ainda estamos passando pelos desdobramentos, mas
revelações que vêm chegando, as notícias que a gente vem aí assistindo, os movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo, nos mostram o quanto nós estávamos fazendo escolhas certas, acertadas, o quanto os nossos questionamentos foram importantes e, e o quanto isso nos fortaleceu. E nos fortaleceu, nos deixou mais fortes fisicamente e emocionalmente, a ponto de que hoje nós não nos, nós aprendemos inclusive a como evitar conflitos, o quanto o quanto é desnecessário e o quanto é improdutivo. Às vezes a gente querer alertar pessoas a respeito de coisas que a gente acaba descobrindo e que cada um tem a sua jornada e que a coragem ela é uma coisa intrínseca, ela é uma coisa que vem de dentro e a gente não consegue dividir isso com outras pessoas, a gente consegue dividir o amor, né? O amor, as nossas ações de amor conseguem fazer com que a gente conviva com respeito aos outros e tentando preservar e assim, inclusive hoje a gente já percebe quando a gente tem a oportunidade de passar uma informação, de dividir o nosso conhecimento, as coisas que a gente veio aprendendo, que a gente pesquisou, que a gente estudou, mas respeitando o tempo do outro. Quando o outro nos dá essa oportunidade, a gente aproveita, mas a gente não força, né? Então, isso também foi um grande aprendizado, aprender que cada um tem seu tempo, respeitar a individualidade de cada um, respeitar o posicionamento de cada um. Não foi fácil, porque teve horas que a gente entrou no embate, a gente entrou em conflito, e a gente viu que não valia a pena. O que foi positivo daquele período é que a gente plantou a sementinha. Então, e tivemos a coragem, né, de lançar essas sementes, apesar de sermos tratados aí, né, com desrespeito às vezes, mas lançamos a semente. E hoje eu acho que a gente está colhendo, né, algumas dessas sementinhas estão germinando e mesmo que seja uma única para a gente é impactante, é muito positivo e faz parte do nosso propósito aqui. A gente vê hoje com clareza que foi importante a gente seguir, né, a nossa bússola interna e nos mantermos firmes nas coisas que nós acreditávamos, que nós sentimos, porque assim, se a gente for falar, a gente não consegue nem explicar para as pessoas como é que a gente tinha certezas, falando por mim, assim, algumas coisas assim, era uma certeza tão grande de que aquilo que eu estava vendo e percebendo e muita gente não estava percebendo, era algo muito concreto, muito óbvio. Por isso que às vezes a gente se irritava, que as pessoas não conseguiam enxergar da mesma forma, né? E hoje as coisas estão aí se expondo e para quem quiser ver, vai ter gente que não vai querer ver, porque também é difícil a gente lidar às vezes com os nossos enganos, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer, porque a gente também muitas vezes comete aí os nossos deslizes, até nas nossas atitudes, essa coisa de querer impor verdades que a gente acredita, foi uma atitude que hoje a gente vê que é improdutiva, que no mais foi um aprendizado. Então, e esse aprendizado também é uma escolha individual, uma escolha de cada um. Passar pelas eleições, ser aprovado nas eleições, depende muito da escolha de cada um. É algo individual. Então, eu
eu fico muito feliz, assim, de não só eu, como várias das pessoas que eu conheço e das pessoas que eu acabei entrando na mesma sintonia e que acabaram chegando na minha vida, pessoas com as quais eu podia conversar, porque naquela época a gente sentia muita falta de poder conversar, de poder trocar ideia, porque as pessoas não aceitavam, né, o questionamento. Mas por quê? Porque elas foram tão impregnadas de medo que qualquer tipo de questionamento assustava e deixava as pessoas raivosas. Então, foi muito difícil aquele período a gente não poder sequer conversar a respeito das coisas que a gente sentia, né, no nosso coração, que a gente tinha certeza que a nossa fé nos fez também seguir em frente, né, dar saltos de fé. A gente não tinha comprovação das coisas que a gente estava percebendo, porque justamente, né, o sistema faz tudo para que a verdade continue escondida, fique obscura, fica tudo muito obscuro. E a gente não tinha como provar certas coisas, o que a gente estava percebendo. Por mais que a gente tivesse bons argumentos, a gente não tinha como provar aquilo. E foi, assim, realmente um período de fortalecimento emocional muito importante, principalmente para a gente hoje estar passando por esse novo período aí, que está trazendo muito mais acontecimentos importantes e às vezes difíceis da gente assimilar, e principalmente quem não tem nenhum conhecimento a respeito dessas coisas que estão sendo reveladas. E para a gente, isso é importante, que a gente passou por aquele processo de fortalecimento para a gente cumprir o nosso papel agora, de, na verdade, estar a postos, né, disponíveis para dar o suporte para essas pessoas que agora vão começar a enfrentar verdades aí nada fáceis, né, de assimilar. Algumas revelações aí serão bem vão abalar muitas pessoas. E a gente hoje tem a maturidade para estar no suporte, para oferecer amparo, sem ser invasivo, né? Estamos à disposição. As pessoas sabem como nós nos posicionamos, as pessoas sabem como nós, na época, já estávamos percebendo certas coisas, certas narrativas, certas manipulações, e justamente hoje a gente não tem mais aquela postura de querer parecer ou ser mais, mostrar que sabemos ou não. A gente está já a gente teve o aprendizado de entender que justamente a gente se manter, né, numa posição de humildade até, de esperar e amparar sem querer parecer superior a ninguém. E entender que esse é o nosso caminho aqui, que essa é a nossa missão e que a gente está fazendo aí, acho que tá acertando aí as nossas liçõezinhas. Estamos entendendo e aprendendo as nossas liçõezinhas e conseguindo passar de fase, né? Então é isso, que a gente siga aí sempre com a coragem que o nosso coração sempre nos orienta e nos fortalece para a gente fazer o que a gente precisa fazer, para a gente cumprir o nosso propósito aqui, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.